Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos na página 79 do testemunho escrito pelo cardeal Rafael Mary Del Val sobre São Pio X, intitulado Papa que eu conheci de perto. Estamos aqui no capítulo 10, Pio X e a música. Tínhamos visto anteriormente sobre a relação de Pio X com as artes, de um modo geral, e agora com a música. É fora de dúvida que Pio X amava a música, para a qual possuía talento natural. O fato de ter conseguido adquirir um amplo conhecimento da técnica musical, em meio a uma vida sempre tão ocupada, absorvida pelos deveres de seu ministério, que não lhe deixavam tempo livre para cultivar essa afeição, é prova evidente de que tinha aptidão especial para a música. Nós lembramos, né, que ele tocava, né, o órgão lá acho que em Tombolo, né? Ou mesmo quando criança, ele tocava um órgão do professor dele, né? E cantava também muito bem, né? Acho que poucas pessoas são capazes de avaliar o enorme sacrifício que significa para um sacerdote fiel a sua vocação abster-se do gosto de ouvir música verdadeiramente boa. Ele se absteve de muitas das suas afeições, né, para o seu para se dedicar ao seu ministério pastoral, né? Estou certo de que o Santo Padre sentia profundamente essa perda, se bem que provavelmente não se detinha na consideração de tal renúncia, como muitas outras pessoas que voluntariamente abraçara no serviço do Divino Mestre. Música má e ruidosa, dentro e fora da igreja, esteve, obviamente, obrigado a ouvir durante toda a vida. Até é notável que, apesar disso, conservasse um gosto requintado e uma marcada preferência pelos grandes estilos de composição musical, sacra ou profana. Recordo muito bem o gozo intenso que teve, certa ocasião, ouvindo o grande oratório, o juízo final, de Perossi, que a seu pedido lhe foi executado sob a direção pessoal do compositor. Comentava os inspirados trechos dos textos litúrgicos e a riqueza das partes orquestrais, sem deixar de apontar as qualidades e faltas observadas na própria composição ou nos cantores. Ainda maior prazer experimentou com o grandioso canto de várias centenas de vozes durante a solene missa pontifical celebrada na Basílica de São Pedro, por motivo do centenário de São Gregório Magno. Muitos ainda recordarão emocionados aquele dia inesquecível. Ultrapassaria os reduzidos limites destas recordações, expor pormenorizadamente os esforços que Pio X fez para restabelecer a música sacra de acordo com as boas tradições e o espírito da Igreja Católica.
seria, por outro lado, supérfluo, já que as normas que promulgou sobre a matéria foram amplamente divulgadas, tendo muitos autores ressaltado sua importância. Não posso omitir, entretanto, algumas de suas ideias e orientações sobre esse ponto, tanto mais que tive ocasião de comprová-las pessoalmente. Nesse, como em outros aspectos, era o grande ideal de sua vida, ele inspirava as opiniões e dirigia a conduta. Gostava da boa música em geral, mas naturalmente lhe interessava de preferência a música sacra. Insistia por vezes no desejo de adotar o mais perfeito, e isso, a seus olhos, só podia ser a música verdadeiramente sacra e eminentemente artística, em harmonia com a liturgia da Igreja e a genuína expressão dos sentimentos inspirados pela fé. Sustentava que a música devia ser preciosa auxiliar da devoção. Dizia que uma música, ainda que de grande beleza intrínseca, estaria fora de lugar se, em vez de ajudar a alma a se elevar ao Senhor como meio e ajuda da oração, adquirisse excessiva importância e abandonasse seu caráter secundário de elemento conducente ao supremo objeto do culto, elevar as mentes e os corações até Deus. Também sustentava com firmeza o princípio de que a música, para render tributo de louvor a Deus, não pode ser de qualidade deficiente, devendo-se sempre procurar a mais perfeita. Por outro lado, compreendia que para conseguir a reforma definitiva da música eclesiástica, não bastavam meras medidas disciplinares, por mais rigorosas que fossem. É impossível forçar o gosto por um determinado estilo onde este não possa ser entendido e apreciado. O bom gosto deve ser gradualmente educado, e somente assim se podem alcançar resultados positivos e duradouros. Tal era o pensamento do Santo Padre, frequentemente exposto em minha presença. Pio X não possuía, a respeito da música sacra, aproveitável pela liturgia, estreitezas ou limitações. Não rejeitava, por exemplo, as peculiaridades nacionais ou locais, muitas das quais admirava francamente, desde que, ressaltava, abre aspas, se observasse com rigor os princípios fundamentais de seu caráter e gravidade estritamente religiosos, procedendo-se, quando necessário, a uma cuidadosa adaptação. Fecha aspas. Tampouco pretendia proibir o emprego da música polifônica nas igrejas. Acolhia favoravelmente os trabalhos realmente bons dos compositores modernos, mas exigia que se ativessem as normas prescritas e queria que a música constituísse uma espécie de derivação ou desdobramento do gregoriano. Recordo que alguns reformadores pouco equilibrados queriam simplesmente banir das igrejas tudo que não fosse o canto gregoriano. Pio X considerou tal posição um capricho exagerado. Abre aspas. Seria como se eu desprezasse os belos e clássicos quadros de Nossa Senhora, alegando que só é aceitável a mais antiga e primitiva representação da Virgem Mãe, que chegou aos nossos dias, tal como aparece nas catacumbas de Santa Priscila. Isso nos levaria a proscrever as obras-primas da arte religiosa e da pintura verdadeiramente inspirada.
Não queremos quadros profanos de Nossa Senhora, nem imagens carentes de devoção feitas por artistas modernos. Mas não seria razoável afirmar que somente os quadros antigos preenchem as condições requeridas pela religião e pela autêntica beleza artística. Assim também acontece com a música religiosa. Fecha aspas. Uma de suas aspirações mais ardentes era promover, sempre que possível, o canto dos fiéis nas igrejas. Considerava-o altamente instrutivo para as pessoas de todas as classes e um meio poderoso para despertar o interesse pelas belezas da Sagrada Liturgia, especialmente com relação ao santo sacrifício da missa. Gostava de exemplificar a esse respeito, com os notáveis resultados obtidos em paróquias onde os fiéis tinham aprendido a cantar corretamente distintas partes da missa em gregoriano, assim como salmos e hinos das vésperas de domingo. Frequentemente manifestava contrariedade por não ser dada maior importância a esse costume que ajudava positivamente os fiéis a compreender e sentir mais profundamente o culto católico, e que, adotado com caráter amplo e geral, contribuiria para atrair muitos ao conhecimento e cumprimento dos deveres religiosos. Parecia-lhe que um método prático para atingir esse objetivo seria em cada diocese um professor competente de música sacra, aprovado pelo bispo, permanecesse algum tempo em cada paróquia, formando núcleos de cantores selecionados no local, os quais, por sua vez, passassem a outros seus conhecimentos, e voltando a visitá-las de tempos em tempos, para aperfeiçoar o já iniciado e incentivar novos progressos. Quando lhe eram apresentadas composições para a sua apreciação, examinava cuidadosamente a partitura, e mais de uma vez o ouvir entoar a melodia, lendo-a com absoluta facilidade ao primeiro olhar, enquanto marcava o compasso com a mão. Logo a seguir, me expunha sua opinião sobre os méritos e o estilo da música. As inúmeras pessoas que o ouviram cantar missa em São Pedro ou entoar a bênção solene na Capela Sistina recordarão por certo que era uma voz suave, e melodiosa a sua voz. Então, eis o testemunho do cardeal Deolval sobre a relação entre São Pio X e a música, né? Ele tem, inclusive, um documento, né? Acho que é um moto próprio sobre a música sacra, né? Então, um homem de posição muito equilibrada, né? Mas eu queria fazer uma observação, né? Então, é claro, não é, que a posição que São Pio X tinha a respeito dos compositores modernos na época dele, né, era uma posição equilibrada, né? Ele fala, inclusive, sobre ele para explicar a posição dele sobre a música, não é? Ele dá o exemplo da pintura, né? Ele fala, olha, não dá para ficar dizendo que a arte sacra, ela só pode ser a arte antiga. Ele dá o exemplo, inclusive, da representação antiga e primitiva da Virgem Mãe nas catacumbas, né? Então, aquela arte era primitiva, então não havia sentido, né, você tolher artistas modernos de pintar
a Virgem Mãe, não é? De forma mais apurada, né? Certo? Agora, infelizmente, né? Já na época de Pio X, se tivesse feito, né, um apanhado sobre o desenvolvimento da arte, da pintura, da música, né, já se poderia ver, né, que essa abertura do Papa à arte moderna não era uma coisa boa, né, infelizmente, né. A igreja, ela não conseguiu, obviamente, se proteger da avassaladora queda das artes de um modo geral, né? Do século XIX para o século XX, a partir do século XX, né? Essa abertura para artistas modernos, ela devia ter sido, né, considerada já no tempo de São Pio X como uma coisa perigosa, né? Tá certo? Perigosa. E isso foi sendo mantido pelos papas posteriores, eu digo pré-Vaticano II, né? Essa abertura da igreja para o meio artístico, que sempre foi uma tradição da igreja, né? E também para o meio científico, né? Infelizmente, né? O que nós vimos na primeira metade do século XX, com os papas ainda pré-conciliares, foi uma coisa lamentável, né? Tá certo? A igreja devia ter percebido, eu digo devia, mas assim, não foi o que Deus quis, né? O caminho das artes, de um modo geral, da ciência, etc., e ser precavido, né? Ser precavido. Mas não foi o que aconteceu, né? E, enfim, os cantos, né? As músicas que hoje se ouvem nas igrejas é um escárnio, né? Mesmo as músicas consideradas mais piedosas, mais antigas, são lamentáveis. Agora, as modernas que se introduziram depois do Vaticano II, aí a coisa fica muito, muito difícil de ouvir, né? E até de comentar. Mas eu quero ler mais um capítulo pequenininho aqui, mudando de assunto, né? Por isso que eu quis fazer esse comentário antes de ler o próximo capítulo, porque agora nós vamos mudar de tema, né? E esse pequeno capítulo aqui é sobre a caridade, né? do São Pio X, né? Capítulo 11, sua caridade. Perto do fim do ano, e pelo que eu me lembre, nunca depois da festa da Epifania, o Santo Padre gostava de rever suas contas particulares, que me apresentava com mostras de evidente contentamento. Presentiamo il balancio al secretário de Stato per il controle. Apresentemos o balanço ao secretário de Estado para seu controle. Começava a dizer com um sorriso de satisfação. Mantinha um caderno grosso, no qual, na frente e no verso das folhas, anotava dia a dia qualquer quantia que recebesse, grande ou pequena, e todas as despesas que fazia. Somente as esmolas para as missas, que lhe chegavam de todas as partes do mundo,
eram registradas à parte, num outro caderno mantido com cuidado especial. Não quero ir para o purgatório por descuidar a questão das missas, costumava dizer. Todos os demais lançamentos eram anotados no primeiro caderno de que falei. No final do ano, subtraía escrupulosamente do total de donativos os fundos que deviam ser aplicados para fins específicos. Nada o faria modificar a distribuição de donativos com caráter específico. Censurava severamente o costume, muito frequente entre os administradores, de empregar quantias recebidas para um determinado fim no atendimento a outras necessidades urgentes, com a intenção de mais tarde repor as quantias nos devidos lugares sem prejuízo dos interessados. Recordo que depois do horrível terremoto de Messina e Reggio Calabria, chegaram às mãos do Santo Padre grandes somas de esmolas para a reconstrução de igrejas e escolas e para aliviar as infelizes vítimas da tremenda catástrofe. Não poucas pessoas piedosas instaram Pio X a que destinasse parte dos fundos de Messina para outras obras pias relacionadas com a região, mas o Papa invariavelmente recusou. Abre aspas. Nem um centavo do que os fiéis me entregaram para as vítimas dos terremotos será aplicado em outra coisa, por mais digna de interesse que seja. Confiaram em mim e eu sou responsável diante deles. Fecha aspas. Esses fundos, que atingiram a elevadíssima cifra de 6 milhões de francos, foram administrados e distribuídos pessoalmente por ele. O balanço geral de prestação de contas, publicado na imprensa, foi obra pessoal sua. O Papa surpreendeu o chefe da contabilidade do Vaticano pela rapidez e exatidão com que reviu listas intermináveis de cifras e efetuou os cálculos necessários para separar as distintas somas destinadas a finalidades diversas. Ao concluir o relatório econômico, recordo que pronunciou as seguintes palavras, abre aspas, talvez seja este o último balanço que façamos, abarcando tantos milhões generosamente doados pelo mundo inteiro para alívio das províncias flageladas, fecha aspas. Infelizmente, não se enganava. Pio X nunca se detinha a considerar o montante das esmolas que incessantemente dava. Seu impulso era o de dar sempre tudo quanto possuísse. Mas para si mesmo agia de modo totalmente oposto, exigindo a mais estrita economia. A gente já conhece esse comportamento do Papa, né? Do livro que nós lemos, a biografia dele do padre Hahnemann, a respeito dessa coisa da esmola, né? Quando foi levado ao pontificado, um joalheiro se apresentou e o presenteou com uma valiosa cruz peitoral, com a respectiva corrente, na esperança de que sua santidade a adquirisse. O Santo Padre a usou durante alguns dias, simplesmente pelo fato de a ter visto entre os novos ornamentos e vestimentas que supunha ter que adotar dali por diante, e na ideia de que a magnífica cruz e a corrente pertenciam ao tesouro papal. 3 semanas mais tarde, foi-lhe apresentada a cobrança de uma fatura de valor de mais de 3.000 francos. Ah, não! Exclamou imediatamente Pio X. Não julgueis que estou disposto a gastar todo esse dinheiro numa cruz para mim. Agradecei a este homem e devolvei-lhe logo a cruz. Certamente haverá cruzes peitorais de sobra
que pertenciam ao Papa anterior e, de qualquer forma, me servirá muito bem a que eu já trouxe de Veneza. Fecha aspas. Dizendo isso, tirou a cruz que levava posta para que fosse devolvida ao joalheiro. Quando se tratava de coisas que diziam respeito à sua conveniência pessoal, inclusive quando sua saúde se achava interessada, encontrávamos sempre grande dificuldade para que nos autorizasse a fazer algum gasto. Seu médico, o Dr. Marchiafava, insistia muito na necessidade de que saísse com frequência para respirar ar puro, e nunca cessava de lamentar que no palácio não houvesse outro acesso para os jardins do Vaticano, senão através das intermináveis e frias galerias que rodeavam o Belvedere e a biblioteca. Era por elas que o Santo Padre se via obrigado a passar, tanto ao sair como ao entrar, geralmente em meio ao pó inevitável levantado pela multidão de curiosos que se apinhavam para vê-lo. A necessidade de um passadiço especial para os jardins havia sempre sido sentida por Leão XIII, ainda que para este o inconveniente fosse menor, já que costumava ser carregado numa cadeira apropriada. Mas Pio X nunca aceitou ser transportado dessa forma, entre outros motivos, porque o movimento lhe produzia um pouco de enjoo. Após detida reflexão e laborioso estudo, nosso arquiteto resolveu afinal o problema, apresentando o projeto de abrir um túnel que ligasse o Cortile del Belvedere aos jardins. Desse modo, o Papa poderia dirigir-se facilmente até estes. Nenhum dos meus argumentos, entretanto, conseguiu persuadir Sua Santidade a autorizar esse gasto, que, no seu modo de entender, redundaria unicamente em sua comodidade pessoal. Obtive, afinal, seu consentimento, assegurando que o túnel seria construído com fundos que eu me comprometia a reunir, solicitando-os de pessoas amigas, as quais sabia positivamente que contribuiriam com gosto e até com orgulho para essa melhoria no Vaticano, que, em especial, se lhes fizesse ver o serviço que com isso prestavam a Pio X e a seus sucessores. E assim se fez. Então, aqui o cardeal Monsenhor Rafael Del Val, né? Ele descreveu muito rapidamente, né? Esse movimento, né? Do coração de São Pio X, né? Na direção da ajuda aos necessitados, né? Esse depoimento, obviamente, complementa, né, toda a biografia que nós lemos, escrita pelo padre Hahnemann, né, que desde muito cedo, né, Monsenhor Sarto já tinha esse movimento, né, desde de Tombolo, né, as brigas que ele tinha com a irmã dele, né, a respeito dessas coisas, né, ele deixava a casa paroquial às vezes sem comida nenhuma, né? Porque tinha dado para os pobres, enfim. Esse movimento da caridade de São Pio X a gente já conhecia anteriormente, e o Monsenhor Del Val, ele só adiciona, né, essa informação também a respeito de Monsenhor Sarto, agora como Papa São Pio X, né? Então, mesmo lá, na mais alta posição da igreja, ele continuava, né, administrando rigorosamente fundos e fazendo as caridades pessoais dele, né, sem se importar muito com a sua própria pessoa, né?
o movimento da caridade é sempre esse, né? O movimento da caridade é sempre aberto às necessidades dos outros, sem nenhuma consideração com a necessidade própria, né? É um movimento, enfim, dessa virtude, né? Essa virtude é assim, ela funciona assim, né? Quando ela se torna um hábito do homem virtuoso, ela funciona assim, né? Por que ela funciona assim, né? Porque ela é uma virtude teologal, né? Então ela é inspirada em nós pela graça, né? E a graça tem um modo particular de ser, né? E foi assim que Nosso Senhor, né, agiu conosco, né? O movimento da caridade de Nosso Senhor foi extraordinariamente muito maior do que qualquer outro movimento, né? Pois ele nos ofereceu a sua própria vida, né? Na cruz, né? Então, em qualquer homem em que nós vemos essa virtude em funcionamento, nós vamos ver a mesma característica, né? Em situações diferentes, em tempos diferentes, né? Mas o movimento é o mesmo porque a virtude é a mesma e ela é infundida pela mesma pessoa, né? Que é o nosso Deus, né? Ou pelas mesmas pessoas, porque ele é trino, né? Então, não há como ser diferente, porque a origem dela é a mesma, né? Então a gente vê nos santos, né, essa expressão que mudam-se os tempos, mudam-se os séculos, mudam-se as condições de vida de cada santo, mas a característica geral da caridade não muda, né? É aquela preocupação com o próximo e o esquecimento de si próprio, né? Essa é uma característica, inclusive, que Santo Agostinho considera que é a característica da cidade de Deus, né? Em que os homens praticam essa caridade em detrimento de si mesmo, né? Tá certo? Pois bem, gostaria de ouvir agora as considerações dos senhores, se houver, a respeito desses dois pequenos testemunhos aqui, um sobre a música sacra e o outro sobre a caridade de São Pio X. Oi, professor. Sim, Cristina. Professor, eu queria fazer Ontem, na missa, nós tivemos um momento assim muito especial com o coral, enquanto depois, agora eu não vou saber exatamente o momento, foi depois da comunhão, em que foi executada uma música assim belíssima, numa voz belíssima, numa arte muito especial do maestro, coordenando as vozes. E aquilo foi uma coisa excepcional. Eu estava lembrando aqui agora de um trechinho que aquele autor Huysmans, Uhum. eu já ouvi falando dele, Mas é muito bom. porque ele faz uma distinção que eu acho assim muito correta. Na figura dos personagens dele, no caso, eu estou falando aqui de um personagem chamado Durtal, ele põe nas palavras do Durtal, que era praticamente um ateu, mas que frequentava os ofícios, né? Porque, naturalmente, na França do século XVII, século XVIII, XIX, não tenho certeza, Bom, eu não sei, eu não lembro também que século ele está colocando o Durtal. Ele é do século XIX, né? é século XIX, pois é, eu também não Ele vou é. lembrar. O autor é do século XIX. Mas é claro que
esse personagem dele, que era um esteta de fé afastada, Uhum. frequentava os ofícios porque os amigos faleciam e na França daquele tempo todo mundo seguia os preceitos da igreja, os ofícios, e frequentava a loja maçônica. A gente sabe como é que era essa bagunça, né? Ele próprio, né, o Huisman, o autor também, era assim, era um esteta e frequentava, enfim. Mas ele faz uma distinção que eu acho assim muito correta, que a música, o fabordão, né, como ele chama, a música gregoriana, ela é uma música divina, Uhum. porque ela é anônima, ela é quase sobre-humana, ela nasceu no fundo do claustro, não é? É isso mesmo. Então, esse anonimato e a casa, né? Eu estou aqui fazendo a minha interpretação, mas a origem, a casa onde ela nasceu, o anonimato, atribui a ela, não é que atribui, isso o lado divino dela. E aí ele fala que essas peças musicais, elas que são, né, executadas já pelos grandes artistas que compõem para a igreja, por trás dela já se enxerga o gênio humano. Isso O mesmo. gênio humano e a vaidade do gênio humano. Né? É, Ali já está a vaidade, já está o requinte, já está a luxúria, já estão os tons que são de uma harmonia muito própria do sentimento, não é? hum. Não da sublimidade. É o que acontece com o Então, polifônico. é o polifônico, né? É, Então, ele cita lá o Berlioz, ele cita vários daquele Palestrina, vários e vários é, compositores, que são compositores muito bons, com peças muito boas e aceitos pela igreja, mas ele faz essa distinção, hum, e a distinção da autoria e do anonimato. Agora, eu acho muito válido, e eu concordo com o que o senhor disse, que a música litúrgica insuperável é o canto não gregoriano, tem né? dúvida. Tem Não dúvida. tem. Agora, eu queria fazer uma nota sobre essa execução que aconteceu lá na capela, na missa de ontem, a missa do Rosário. Primeiro, a catequese cotidiana, né, que o padre Jorge fez, ela foi curta e muito própria, muito sóbria, muito boa em relação à oração. Né? Oração é uma luta. Na homilia, ele falou da resta do rosário, né? E fez uma analogia que eu adorei, que é com a funda, né, de Davi, que crava uma pedra na fronte de Golias, Uhum. e esse é o efeito do rosário contra os nossos inimigos, sejam eles quais forem, né? Nós mesmos, com os nossos vícios, e os outros que querem o nosso mal, que a gente, né, sabe que a vida é assim, né? Então, quando essa música foi executada, numa voz belíssima, suave, baixa, e teve um contraponto, assim, eu me emocionei, eu vou às lágrimas. E eu sei, mas eu tive a impressão que eu vi uns meio funga-funga lá também. Mas, assim, imediatamente eu penso, e é uma coisa que eu tento me policiar desde que eu fiquei sabendo, né, que a fé não é sentimento. Então, sempre que isso me ocorre, de eu me sentir muito tocada, eu tentar fazer esse contraponto, porque tirar o sentimento e ver o que, que é. E naquele momento ali, eu tive uma percepção que foi assim: nós estávamos participando de uma missa em honra a Nossa Senhora, e aquilo que eu percebi na música não era necessariamente um sentimento, mas era
o ambiente, o tipo de sublimidade que era a vida de Nossa Senhora. É como se a música, vamos colocar, usando uma terminologia que eu já ouvi, que é a música das esferas, né? É como se eu conseguisse, pelo menos, ter um vislumbre muito tênue de que, do tipo de pureza, de santidade, de sublimidade, que era a Nossa Senhora, que era a vida dela, mas muito especialmente aquele momento em que ela fala: seja feita a vossa vontade. Como se fosse possível se colocar naquele momento ali, com toda aquela, nossa, aquela santidade. Vamos fechar com santidade, porque não tem palavras, a gente fica procurando palavras, não É. tem palavra, não tem música para isso. Mas a gente se aproxima um pouco disso, não é, professor? Então, é isso que eu pensei. Que, assim, apesar da gente, em geral, fazer muita confusão, e essa música melodiosa, sinfônica, melodramática, nos desvirtuarmos, assim, nos desvirtua eventualmente dessa precisão de como é a fé católica, né? É uma fé que ela tem uma têmpera, né? Ela é temperada. Mas, eventualmente, eu não sei falar que música que foi tocada. Se vê que eu estou falando, a música, eu estava tão absorta que eu não sei nem mais o tempo. Mas é isso que eu queria dizer. Eu vou procurar saber. Eu também fiquei muito tocado com aquela música. Eu acho que todo mundo ficou. E então, assim, eu concordo com essa questão de que há uma música própria da liturgia, mas eu acho que também, olha, não sendo essa xanguana, nheco, 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 com pobreza para cá, da teologia da libertação, a gente pode fazer alguns aproveitamentos, né, professor? Sei lá. É isso que eu queria dizer. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu também concordo com você sobre aquele catecismo inicial da missa, foi muito bom. É claro que ele, de vez em quando, cita alguns santos da igreja que é difícil de aguentar, mas foi muito bom o que ele falou sobre a oração como luta, né? E aquele canto final é realmente ficou muito bonito, né? E, enfim, eu não tenho, é, pessoalmente, eu sou um bárbaro em relação à música. Nunca toquei instrumento nenhum, assim. Tentei tocar uma vez flauta, mas não. Mas assim, eu, eu, eu sou mais do time do Huisman, sabe? Eu acho que música sacra é gregoriano. Eu acho que não dá para abrir mão disso. Não dá para aceitar outras coisas assim. Enfim, não acho que música na liturgia é música gregoriana. Não, é a própria, é a que Deus quis, né? Enfim. Mas o Márcio manda aqui uma mensagem dizendo assim: olha, hoje muitos donativos vão para a SEBS, o Foro de São Paulo, MST, para construir espaços portos chamados de catedrais novas. Burocracia da Cúria, imensa, bem paga, de boa aparência, etc, etc. As artes e a música foram uma reedição, revista piorada, ampliada da Renascença Revolucionária, principalmente após o Concílio Vaticano II. Feiura, mensagens revolucionárias, infantilidade, para espantar os homens das missas e manter as mulheres e seus pimpolhos mimados batendo palminhas e sacudindo folhetos. As paróquias ficam às mínguas, parecem templos de oração protestantes ou zen budistas, e iconoclastia. E as campanhas da fraternidade socialistas. O Estado usurpou a caridade da Igreja. O senhor assistiu ao vídeo sobre as santas casas da história ibérica? Tá aqui para assistir, Márcio. Tá aqui para assistir.
Porque eu assino o canal lá, né? Outra coisa, aí o Márcio continua. Essas músicas muito tocantes podem potencializar nossas orações se formos hábeis nisso. Fiquei tão concentrado na miração que só me despertei dela no Itemissa Est. É, pois é. Isso sim, isso é normal também, né? Mesmo porque essa música que a Cristina mencionou, ela foi cantada num tom muito baixo. Parecia até um ruído de fundo na missa. E se você tivesse absorto mesmo, você não ouviria de jeito nenhum, né? Era como se tivesse um coral longínquo, né? Cantando fora da igreja até. Às vezes parecia que assim, tinha um monte de gente cantando, mas não era dentro da igreja. Foi muito belo mesmo. Mas quem tivesse concentrado na oração, provavelmente não ouviria mesmo, não, como foi o seu caso. Mas foi belo, muito belo. Eu vi com gosto também. E o uso que a Cristina fez da música foi belíssimo, né? Porque ela sentiu exatamente que aquela música representava a santidade, a pureza, a alegria da Virgem Maria, né? A permanente e excepcional alegria da Virgem Maria de ser mãe de Deus, enfim. Mas eu, enfim, notei a música e apreciei, realmente. Né? Mais alguma observação, algum comentário? Então, nós estamos aqui nos finalmente, né? Nós estamos nos despedindo aqui. Talvez nós tenhamos mais uns 2 dias de leitura, né? Estamos nos despedindo de São Pio X, viu? Podem ir se despedindo aqui do nosso santo. Nós vamos reencontrar outro santo. O Felipe levantou a mão. Não, professor, só para não passar batido, esses 2 temas de hoje, né? A música é muito agradável, né? Apesar dos problemas, mas como tudo, né? E aí tem também São Pio X falando da contabilidade, né? Que é a minha profissão. Exatamente. E eu gostei de ouvir, porque assim, a gente sabe que tudo que tem de bom foi a Igreja Católica que criou, né? Muito Então, bom. absorver até a contabilidade. E, então, mais um motivo, né, para a gente dar sequência nesse interesse pela vida de São Pio para mim, né? Isso mesmo. Eu fiquei curioso e fiquei de saber, de ouvir a música na missa. Infelizmente eu não estava presente, mas há outro tempo também que tá tudo ligado, né, professor? A Igreja Universal e Integral tá tudo ligado, como a música pode ajudar, enfim. Eu também sou parecido com o senhor, né? Não entendo nada de música, mas eu procuro, né, aos pouquinhos, saber ouvir alguma coisa que a igreja fala, e, né? Porque é muito importante. Mas é isso. Muito bom. Isso mesmo, senhor contador. Muito bom. Ele estava lá na sua. Porque essa parte para ele era muito importante, né? E ele expressa muito bem, né? Por que ele se. Veja, é um raciocínio tão simples, né? De um fiel tão. Assim, essa é uma resposta do lado camponês do São Pio X, né? O que ele dizia? Não quero ir para o purgatório por descuidar das questões das missas, em relação às doações das missas, né? Então, assim, ele estava preocupado ali, assim, olha, eu estou com um volume grande de dinheiro para administrar, em nome
dos doadores e em nome das pessoas que precisam. Eu não quero ir para o purgatório porque eu estou me desleixando dessa função. Então eu vou fazer. Então, essa é uma resposta de um camponês, de uma pessoa simples. Olha, eu recebi aqui um dinheiro para entregar para o fulano. Eu não posso deixar de entregar para o fulano, tá certo? Porque Deus está vendo tudo. Então, essa é uma resposta tão simples, tão direta, tão comezinha. A Ana Paula levantou a mão, a Ana Paula ou Márcio. E só também observar os termos que foram usados no texto, né? Termos muito próprios, balanço, enfim, relatório financeiro. Eu gostei muito da descrição. Não, porque o cardeal Derval também participava desse trem todo, né? Ele tinha interesse em fazer as coisas direitinho, né? Oi, professor. Opa, Márcio. Vamos lá, finalmente eu vou falar uma coisa. É o seguinte, interessante o Papa ter falado isso, porque aquele livrinho que tem dos sonhos de São João Bosco, né? Céu, Inferno, Purgatório, o sonho dele, né? Sonho, talvez tenha sido um êxtase dele, mas o sonho dele do purgatório, ele visitou um bispo que estava lá sofrendo, né? De modo até, assim, moderado, vamos dizer assim, para o sofrimento, a gente ouvir a descrição do purgatório, justamente por ter feito mau uso ou administrado mal os recursos, não sei se era quando ele era padre da paróquia ou com o bispo da diocese. E por isso que ele estava no purgatório. Ele ainda tinha um tempo a penar lá. Então, isso foi bem preciso, né? Por parte do Papa, né? Ele conhecia, tem muitos casos disso, né? Que a pessoa, a alma aparece de um pai, aparece pro filho e fala: olha, paga o fulano de tal, porque eu morri devendo a ele, tô aqui no purgatório e não vou sair daqui enquanto esse negócio não for resolvido. Então, assim, esses casos são variados, muitos. Ele sabia disso, né? Certamente, porque é tradição. Esses casos do purgatório, né? Eles se multiplicam, né? Muita gente conta caso, olha, eu tive um sonho com meu pai porque ele devia alguém, ou o meu pai apareceu, ou qualquer coisa assim. E filhos, né, pagando dívidas que os pais, ao morrerem, deixaram em aberto, e que se não pagasse, o trem ia ficar lá, ele ia ficar no purgatório. Então, mas veja, isso é uma coisa que não existe nenhum refinamento. Então, assim, o cara estava administrando toda. Imagina, né? Você administrar aquela complexidade que é o Vaticano, e o que ele estava preocupado era a preocupação de um camponês, né? De uma pessoa ligada à realidade, né? É uma coisa extraordinária, né? E quando a gente pensa em tudo que a gente sabe que aconteceu depois nos bancos do Vaticano, enfim, eu que vivi uma época em que lembro do cardeal lá, que era presidente do banco lá do Vaticano, como é que chamava, Marzinski, ou sei lá o que, era um cardeal nos 2 metros de altura. Marcincos, isso. Um cardeal nos 2 metros de altura, 3 metros de largura, parecia mais segurança do banco. Enfim, isso é coisa lamentável de se lembrar, né? Sim, na cultura antiga não se deve nem bom dia. Exatamente. Exatamente, mas assim, essa coisa da... Hoje, obviamente, quem tem essa preocupação, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Que numa cultura completamente desonesta, né? Imoral, as pessoas consideram que esse tipo de ação é uma ação excessiva.
Não precisa ser assim, não precisa pagar assim todo mundo, sabe? Então, assim, mas isso era até uma geração atrás, né? Era uma coisa comezinha, né? Uma coisa comezinha. Mas enfim. Pois bem, mais alguma observação, algum comentário? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, observações. Fiquem todos com Deus. Tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.